Olá pessoal, Arcanjo Josué com o sexto capítulo da história da sua infância. Espero que vocês curtam, confira do primeiro capítulo até o sexto e se inscreva no nosso canal, né? Dá um likezinho, faça comentários, mesmo que ele seja negativo, mas é importante a sua participação. Voltando, eu terminei o quinto capítulo falando do grande episódio que foi o batismo no Espírito Santo que aconteceu na minha vida. E daí para lá, após o batismo no Espírito Santo, eu mudei de vida. Na realidade, eu pude realmente experimentar o verdadeiro evangelho. O que é o evangelho? Porque tem muitas pessoas que é evangélico, mas não tem nenhuma, gozo disso. Às vezes é para manter uma postura, vai porque os pais vai, ou a esposa ou o esposo vai. Não provou de verdade. E eu provei de verdade esse evangelho. E daí para diante eu passei a frequentar todos os cultos matutinos, evangelismo. Eu estava sempre presente em tudo, a minha alma estava fervendo pelo evangelho. Porque eu senti prazer na minha alma em participar daquilo tudo que aconteceu comigo. E aí eu comecei, nós montamos uma banda na igreja, a primeira banda de música na igreja, a gente montamos com meu pai, com os meus irmãos, um tocava bateria, outro tocava contrabaixo, né? E meu pai, ele era o vice-dirigente da igreja. E quando foi um dia, meu pai, ele fazia muita vontade a meu irmão mais novo. E meu irmão mais novo, ele estava aprendendo a tocar bateria. Ele estava aprendendo a tocar bateria. E daí, a gente começou a ensinar ele a tocar bateria. E quando foi um dia, num culto de quinta-feira, se eu não me engano, ele queria no culto tocar a bateria. Só que ele não estava ainda apto a tocar num culto. Ele estava engatilhando, ele não sabia nem um ritmo. Ele não tinha noção de tempo, de compasso da música. E eu disse para ele, olha, não é legal você tocar bateria no culto. Culto é um culto de adoração a Deus. Não é culto de aprendizado de músico. Aqui o único aprendizado que nós temos aqui no culto é o aprendizado da palavra de Deus. Não é certo você vir querer tocar no culto sem saber ainda tocar. E o meu pai, ele gostava muito desse meu irmão mais novo. Era o xodó dele. E o meu pai olhou para a situação e disse que era para eu dar as baquetas para ele tocar. E eu aí disse, mas meu pai, ele não sabe tocar ainda, vai bagunçar o culto, vai bagunçar o louvor. E meu pai não quis saber, Deus, estou mandando dar. Naquele momento meu pai pegou a autoridade de pai dele e praticamente quebrou a regra do culto a Deus. Porque o culto ele tem que ser perfeito. A gente tem que dar o nosso melhor no culto. Porque Deus ele não é Deus de aceitar qualquer coisa. Na história da Bíblia você vê que Deus não aceitou a oferta de Caim. Por quê? Porque Caim foi e ofereceu qualquer coisa para Deus. E meu pai ele ficou muito irritado porque eu não dei as baquetas para meu irmão tocar, sendo que meu irmão não sabia tocar. Mas depois eu acabei até dando as baquetas para não quebrar a autoridade do meu pai. E realmente meu irmão sentou e fez uma bagunça total na música. E eu disse, tá vendo meu pai? Ele não sabe tocar. E meu pai ficou muito irritado, não me disse nada. E quando chegou em casa, amados, depois do culto, o meu pai
Assim que eu pisei o pé em casa, o meu pai me esmurrou. Ele me deu vários socos. Eu já estava assim, um pouco maduro, eu não corri daquelas agressões. Eu fiquei, minha mãe se desesperou, entrou pelo meio e meu pai me socou de uma certa forma com muita raiva. E perguntou para mim e disse para mim que eu estava querendo ser mais crente do que todo mundo. Que eu estava querendo ser melhor do que todo mundo, porque pela primeira vez na vida eu resolvi a ser um crente de verdade, a servir a Deus de verdade. Eu ia, pessoal, dormir na igreja, que tinha uma rotatividade de dormir na igreja por causa para os ladrões não roubar o sonho nem os instrumentos. E eu queria dormir todos os dias porque na igreja eu orava, eu levantava de madrugada para orar. E era muito bom aquela comunhão que eu tinha com Deus. E depois, quando eu vi o meu pai me esmurrando porque eu estava tentando fazer o certo, na época eu era ainda muito novo, eu deveria ter uns 13 anos de idade. E a minha mente, a minha inteligência não foi suficiente para suportar aquele choque. Eu não tinha alicerce de maturidade. E eu saí, eu fiquei revoltado quando eu olhei e que vi ele rompendo o seu próprio desejo, que sempre sonhou que eu fosse uma pessoa de Deus, que eu fosse uma pessoa aproximada de Deus, que eu fosse uma pessoa fiel a Deus, que eu fosse uma pessoa temente a Deus. E eu vi aquilo tudo se desmanchar. E ele começou a jogar em cima de meu rosto que eu estava querendo ser mais crente do que todo mundo, que eu estava querendo ser mais santo do que todo mundo, sendo que a única coisa que eu estava procurando era manter aquela comunhão que eu tinha com Deus, aquela coisa boa que eu tinha, aquele relacionamento que eu tinha com Deus. Eu não queria perder aquilo. Então eu estava fazendo de tudo para não errar, para não pecar, para eu não perder aquela essência. Mas quando eu vi aquele espancamento, e ele ainda chegou a me pôr para fora de casa, e disse para mim: amanhã você pega as suas coisas, seus panos de bunda, era assim que ele falava, e vai embora. Eu disse: eu não vou amanhã não, meu pai, eu vou agora mesmo. Mas ir para onde, gente? Eu não tinha para onde ir. Eu peguei minhas coisas, coloquei num saco de Paz Mendonça, um saco branco que tinha um P e o M. Quem é da minha idade sabe o que eu estou falando. E coloquei o resto de roupa que eu tinha naquele saco e saí. E dormi na casa de uma senhora chamada Dona Dete. E quando foi de manhã eu fui para Salvador. E fiquei em Salvador lá perambulando. Fiquei aqui em Salvador perambulando, de um lado para o outro, sem direção. A fome bateu. E eu comecei a mendigar na rua de Salvador. Novamente, voltei a estaca zero. Comecei a pedir, fui para a feira de São Joaquim e começava a pedir fruta um, fruta outro para eu me alimentar. E às vezes até pegar coisa do lixo para comer. Uma vez, eu com muita fome, eu vi uma acarajé no lixo. Ela estava dentro de um embrulho, mas estava no lixo. E eu disse: uma acarajé. Eu tô já empachado de comer frutas, e frutas é bom, mas ela não substitui o alimento, feijão, arroz. E eu bafei aquela acarajé. Quando eu mordi aquela acarajé, a acarajé estava recheada de formiga. Aquelas formigas miúdas que quando morde dói muito. E mordeu minha língua, mordeu minha boca, eu cuspi fora. Feriu minha boca, porque aquelas formigas mordeu a minha boca, a minha língua. E eu comecei a andar para baixo e para cima.
sujo, sem ter para onde ir, dormindo novamente em cima das marquises. E eu comecei a pegar as compras das pessoas que compravam na feira de São Joaquim e atravessar a pista, várias senhoras com sacolas pesadas, para elas me dar moeda para eu poder lanchar. Porque não tinha condições de comprar comida. Comida naquela época não é como hoje, que você acha um prato de comida por 12, 13, 14, 15 reais. Na época o prato de comida era mais caro. Você achava barato o lanche, mas comida não. Então eu só comia lanche. E eu comecei a carregar aquelas compras. Um senhor chamado Ricardo olhou para mim e disse: "Você é de onde, menina?" Eu disse: "Eu sou do interior." "Você não tem pai não?" Eu disse: "Não." "Você não tem mãe não?" Eu disse: "Não." "Você não tem família não?" Eu disse: "Não, eu tô aqui perambulando." Eu menti. Porque naquele momento realmente eu não tinha nada. E ele disse: "Olha, eu vou te dar umas moedas para você me ajudar a levar esse carro de mão até a calçada." Aí eu comecei a levar o carro de mão desse senhor Ricardo para a calçada. E chegando vários dias eu ajudando ele, todos os dias de manhã eu já encontrava ele, era um senhor bem claro. E comecei a ajudar ele. E quando foi um dia ele disse para mim: "Vem cá, como é seu nome?" Eu falei: "Meu nome é Josué." Ele: "Ô Josué, você não tem interesse de trabalhar aqui comigo não, na barraca? Você dorme aonde?" Eu disse: "Eu durmo na rua, em cima das marquises." Ele: "Pronto, eu vou comprar uma cama de abrir e fechar, você dorme dentro da barraca mesmo. Você vende de dia e de noite você dorme dentro da barraca para não dormir à toa." Era uma barraca de ferro, de chapa azul. E ele comprou essa cama. E essa cama ficava do lado de fora durante o dia, porque tinha que surtir a barraca de frutas e verduras. E eu ajudava ele a vender de dia, ele me dava um trocado e eu tinha um lugar para dormir. Ele comprou uma televisão preta e branca, daquelas do Paraguai, daquelas antigas, preta e branca que pega rádio. E ele comprou uma televisão daquela para mim e eu ficava assistindo. Eu me lembro que eu assistia sempre aquela novela chamada Carrossel. A primeira Carrossel, não essa Carrossel agora. A primeira, que me chamava muita atenção. E eu ficava assistindo todos os dias aquela novela. E eu comecei a me arrumar, a tomar banho, comprei roupas e comecei a viver ali naquela barraca. Depois, quando ele percebeu que eu era de confiança, que eu não gostava de mexer nas coisas dos outros, ele falou: "Josué, você não quer morar lá em casa não? Você sai daqui e vai morar lá em casa." Eu disse: "Ó, Ricardo, para mim tanto faz como tanto fez, eu estou bem, já um lugar para dormir já é tudo." E depois ele descobriu que eu tinha pai, que eu tinha mãe, e que inclusive minha mãe levava até mercadoria com o meu pai para a calçada. Mas eu não queria conta com os meus pais. E ele aí me tirou da barraca e me passou a morar na casa dele. E da casa dele eu fui trabalhar na casa de outra pessoa, porque eu não vou falar o nome porque eles são vivos ainda, e a experiência não foi boa. Ele tinha uma parenta que me perseguia, que adoçava o café dos filhos dela, mas do meu não adoçava. E quando eu ia falar alguma coisa, ela dava do filho dela para ele experimentar e dizer: "Esse café não está doce." "Não, esse café está doce." "Ele realmente está doce, pois é adoçado na mesma panela." Mentira, não era. E ela me ameaçava dizendo que se eu falasse alguma coisa, ela colocaria veneno na minha comida. E eu comecei a ficar triste naquele lugar e disse: "Poxa, se eu soubesse, eu tinha ficado na barraca, porque na barraca eu estava em paz." E de repente, pessoal, eu comecei a vender umas verduras para uma senhora chamada Miriam. Ela já é falecida. Posso falar o nome porque ela já é falecida. E essa Miriam, eu ia levar ela no ponto com essa sacola dela. Quando ela comprava na minha mão, eu deixava a barraca alguém tomando conta e ia sempre levar ela no ponto. E ela achou interessante que eu sempre ajudava ela a levar as coisas no ponto. E quando foi um dia, ela me fez um convite.
Você não quer morar lá em casa não, me ajudar? Eu tenho um irmão que é esquizofrênico e tem hora que ele dá uns ataques e eu sozinho não aguento. Eu vejo que você é um menino ágil, tal. Você quer morar lá em casa? Eu te pago meio salário mínimo na época. Olha, eu tinha 13 anos. E eu falei para o Ricardo, só Ricardo, eu vou me embora. Você vai para onde, rapaz? Você não tá bem aqui? Eu disse, eu não tô legal. Mas eu não queria contar a Ricardo o que estava acontecendo na casa dele comigo. Eu não queria arrumar confusão para ninguém. E eu fui embora com essa Miriam. E quando eu cheguei na casa dessa Miriam, gente, eu comecei a passar fome. Porque ela não permitia que eu comisse além do que ela comesse. Ela comia um pouquinho e ela também queria que eu comesse aquele pouquinho. Ela comia um pão pequeno, daqueles pão cacetinho francês. E ela também queria que eu comesse um pão daquele. E eu era uma pessoa que eu comia bastante. Eu comecei a passar muita fome naquele lugar. Mas eu fiquei convivendo naquela casa. Quando eu cheguei no apartamento, o apartamento tinha um cheiro estranho. Ela era daquela religião Sechonoye e ela ficava rezando pelos mortos. Eu ouvia vozes dentro daquele apartamento. E se ela percebesse que eu comia alguma coisa a mais, ela me batia. Ela me dava de vassourada. E como eu não tinha para onde ir, eu tinha que me sujeitar, me submeter àquela situação. Porque quando eu pensava em casa, a vida que eu levava em casa, eu digo, pior é em casa. Em casa eu sou espancado. Mas isso vai ficar, essa continuação dessa história vai ficar para o 7º capítulo. Mais uma vez, o 6º capítulo da história da infância do arcanjo Josué. Peço a vocês que dê like, peço a vocês que se inscrevam no canal e assista do 1º capítulo. História da vida e infância do arcanjo Josué. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Beijo do arcanjo.